E aí pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que vocês vão ver o vídeo aí, mas sejam bem-vindos a mais uma aula aí do curso de Introdução aos Fenômenos de Transporte, tá? Pessoal, a gente parou na última aula que a gente teve, né, lá em 12 de março, em condução de calor em paredes planas, não sei se vocês lembram, né? E dando continuidade, a gente vai partir agora para condução de calor em paredes cilíndricas, tá certo? E condução de calor em paredes esféricas. Bom, paredes cilíndricas dá para imaginar o que seja, né? São tubulações, tá certo? Isso daqui, se vocês perceberem, né, tem até um gelo aqui em volta da tubulação e esse isolamento térmico aqui, tá? Isso daqui é uma tubulação de vapor de caldeira. Eu coloquei água, né? Vapor de caldeira, eu vou até arrumar aqui. E o outro, vocês já devem ter visto muito aí em ar-condicionado, né? Que é aquele isolante térmico que vai em volta da tubulação do ar-condicionado, né? Para ele não trocar calor com o ambiente, ter maior eficiência térmica aí, tá? No funcionamento dele, tá certo? Isso é um dos sistemas aí que a gente vai ver no curso, certo? E um exemplo aí da configuração aí de troca de calor da configuração esférica são esses tanques aí para armazenamento de produtos e subprodutos da indústria petroquímica. Aqui em Poços de Caldas, na Alcoa, se vocês passarem na frente dela, vocês vão ver uns tanques desses daqui, tá? Então, eles geralmente podem ter gasolina aqui dentro, pode ter derivados de petróleo, né? E eles são esféricos assim para aguentar a expansão, principalmente a expansão térmica, né, dos fluidos que tem lá dentro. A gasolina, vocês sabem, quando abaixa a temperatura, diminui muito o volume, quando aumenta, também aumenta muito o volume. A pressão vai mudando muito ao longo do dia. E essa configuração redonda aqui confere maior resistência mecânica para o tanque, tá? Assim como os cilindros arredondados nas pontas. Tá certo? Então são bastante utilizados na indústria petroquímica. E como eles trocam calor, né? Então vai ser o alvo aí da nossa matéria. Beleza? Bom, começando aí em condução de calor em paredes planas, se vocês lembrarem lá, né? A condução de calor em paredes cilíndricas, elas acontecem do mesmo modo que nas paredes planas. É lá pela lei de Fourier, se vocês lembram, né? Então sempre vai ter uma diferença de temperatura, né? Um T1 para T2, assim como aqui no cilindro, né? Um T1 para T2. Só que a grande diferença é que a gente tenha o calor acontecendo por essa parede aqui, né? É nesse sentido retinho aqui. Diferente do cilindro, que acontece nessa parede que é curva. Vocês entendem? Então a gente vai ter que começar a levar o raio em consideração e não só a área de uma parede. Tá certo? Bom, partindo da equação de Fourier, né, que a gente já viu aí das outras vezes, que é o menos K vezes a área, esse K é uma constante, né, vezes a área, vezes a taxa de temperatura ao longo do X. Partindo disso, nós já sabemos, nós vamos ter que calcular a área, a primeira coisa, né, desse cilindro, tá? E essa área que eu estou falando é como se você cortasse esse cilindro aqui, ó, em algum ponto, e aí desdobrasse ele, né, e ele virasse uma chapa. Bom, para a gente descobrir o perímetro do cilindro aqui é fácil, né? Que é 2πr. Vocês devem lembrar lá da RQA, eu acho que vocês vão ver isso, né?
E o L aqui é o comprimento do meu tubo, certo? Se eu tenho base vezes altura, eu já tenho a área. Beleza, pessoal? Bom, outra coisa que eu vou ter que levar em consideração aqui é que já não é mais um dx, né? A gente já não está falando mais da temperatura saindo de um lado da parede para outro. A gente tem que levar em consideração essa curvatura do cano, tá certo? Então, o que eu falo aqui, ó, é que a variação de temperatura já não é mais axial, ela é radial, tá? Então a gente tem que levar isso em consideração. Então aqui, ó, a taxa vai ser, ao invés de ser num sentido axial, vai ser no sentido radial. Por isso que eu falo que a variação da temperatura é em dr, que é no raio, tá certo? Então a equação de Fourier já teve uma carinha diferente, mas é a mesma base, tá? Tem um 2πr vezes L, né, que é a minha área. 2πr é um lado, é como se fosse um lado do meu retângulo, e o L é o comprimento dele, certo? O K é uma constante, vocês lembram? E o dr é o que mudou aí no na minha configuração cilíndrica, certo? Isso daqui, pessoal, ele passa por um tratamentozinho matemático. Eu vou explicar para vocês num outro vídeo com um pouco mais de detalhes, tá? E aí ele vira essa equaçãozinha aqui, tá certo? Onde o fluxo de calor, aqui a taxa de transferência de calor, é um menos K vezes 2 vezes π vezes L, dividido pelo logaritmo natural de R2 sobre R1. Lembrando aqui, né? R2 é o raio externo do meu tubo e R1 raio interno, ou vice-versa. Tá certo? Vezes a diferença de temperatura. Ok? Bom, se vocês lembrarem também de paredes planas, né? A gente podia resolver o problema fazendo analogia com sistemas elétricos, né? Aí vocês lembram que o meu Q ponto era como se fosse a corrente elétrica, o meu ΔT era como se fosse uma diferença de tensão, e o meu R é a resistência elétrica, né? E aí, para eu calcular a minha resistência, que no caso aqui é a resistência térmica, é só eu pegar essa parte aqui da equação, ó, tá? Só que, como esse R está aqui embaixo, eu também explico lá, ele inverte toda essa parte aqui para eu achar a minha resistência térmica. Beleza, pessoal? Outra coisa que vocês podem notar e achar estranho é que eu inverti aqui, né? Eu tirei meu sinalzinho de menos que tinha antes aqui, e aqui ao invés de T2 menos T1 eu coloquei T1 menos T2. Eu só usei regrinha de sinal aqui, e aí o T1 que era negativo na equação anterior passa a ser positivo, e o T2 que era positivo passa a ser negativo. Só um joguinho de sinal aí. Beleza? Bom, então, para paredes cilíndricas, a gente já tem condição de calcular aí a taxa de transferência de calor, né? E a resistência térmica, né? Levando em consideração a condutividade térmica do material, que é o K aqui, tá certo? A primeira equação é essa daqui, né? Que é um ΔT dividido por logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido por K, 2π vezes L. E só a resistência térmica está apresentada aqui embaixo. A gente pode também usar essa equação, né? Não precisamos necessariamente calcular a resistência térmica. Só fica mais fácil para a gente fazer as contas se a gente calcular a resistência térmica primeiro para depois calcular o fluxo de calor. Beleza, pessoal? Bom, estando entendido essa parte de transferência de calor em cilindros, né, nós vamos passar aqui para a transferência de calor em superfícies esféricas, né? Eu sei que deve estar meio nebuloso aí ainda. Fiquem tranquilos, tá? A gente vai fazer exercício juntos. Eu vou passar atividade. Tá de boa, tá bom? Bom, ó, seguindo aquela mesma lógica, né, de fazer uma analogia já
do caso anterior para o caso que nós vamos começar a estudar, eu peguei aqui o meu cilindro e eu falo, né, que a minha geometria é diferente. Vocês estão vendo, né? É diferente. Mas eu ainda posso usar a lei de Fourier, a equação de Fourier, para resolver um problema de transferência de calor em superfícies esféricas. A única coisa que vai mudar aqui, pessoal, é o cálculo da área. Tá? Então, ó, a gente vai considerar uma esfera oca submetida a uma diferença de temperatura entre a superfície interna e a externa. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma temperatura interna e uma temperatura externa. Assim como lá no cilindro, eu vou ter um raio interno e um raio externo do meu cilindro, da minha esfera. Beleza, pessoal? Olha aqui. Diferente lá de quando eu trato meu cilindro, para eu achar a área, eu faço 2πr vezes o L. Aqui, para eu achar a área da minha esfera, eu vou fazer um 4πr ao quadrado. Tá certo? Então, ó, do mesmo modo que a gente substituiu o A lá no problema de transferência de calor em cilindros, a gente vai substituir o A aqui pela área da esfera, que é 4πr ao quadrado. E percebam que a taxa aqui, a temperatura, ela vai variar em uma taxa em função do raio, né? Do mesmo jeito que lá em cilindro. Beleza? Bom, vou fazer um outro tratamento matemático por fora, depois eu também posto o vídeo do tratamento matemático que eu fiz, só para vocês entenderem, tá? Para fins informativos. E aí, ó, a minha equação acaba virando esse bicho doido aqui, certo? Então, para eu calcular a taxa de transferência de calor em paredes esféricas, né, em configurações esféricas, eu vou ter 1K vezes 4π dividido pelo inverso do R1 menos o inverso do R2. Leia-se aqui R1 e R2 como raio interno e raio externo, tá, pessoal? Nomenclatura só. Vezes T1 menos T2. Certo? Que é uma temperatura interna menos uma temperatura externa. Beleza? Se o resultado dessa conta for negativo, a gente só inverteu essas temperaturas aqui, nada demais. Tranquilo? Bom, do mesmo modo que eu fiz para cilindros, eu vou fazer para a esfera também. Eu posso calcular minha taxa de transferência de calor, aqui o meu fluxo de calor, pela equaçãozinha que faz analogia a sistemas elétricos, que é um ΔT dividido pela resistência térmica. Beleza? E aí, ó, a gente pega lá da equação que eu calculei aqui, ó, a gente pega essa parte da equação e a gente já sabe que é a nossa resistência térmica. Só que como está invertido aqui nessa equação, eu também inverto aqui, porque senão eu não consigo encaixar ali. E aí a minha resistência térmica acaba ficando 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, dividido por K vezes 4 vezes π. Beleza? Bom, olha aqui, ó. Então, reduzindo aí, condução de calor em paredes esféricas nos gerou duas equaçõezinhas, que é o Q igual ao K vezes 4π dividido pelo inverso de R1 menos o inverso de R2, vezes T1 menos T2, e também, né, a minha resistência térmica aqui, que é o inverso de R1 menos o inverso de R2, dividido por K vezes 4π. Beleza, pessoal? O conceito que eu tinha que passar é só esse. A apostila de fenômenos de transporte, ela acaba trazendo algumas coisas, mas de forma muito reduzida. Se vocês quiserem dar uma olhada no que ela trata lá, fiquem à vontade, tá? Ela vai estar, esses conceitos aí vão estar na página 10 e 11. 10, 11 e 12 da nossa apostila, tá? E ainda lá na página 12 e 13 vão ter alguns exercícios de fixação.
Esses exercícios a gente vai resolver em atividade síncrona, tá? A gente marca uma reunião no começo da aula, né? Ou a gente faz uma aula só para sanar dúvidas e resolver exercícios juntos. Beleza, pessoal? Então é isso. Os conceitos de hoje são esses. Estudem bastante. Se tiverem alguma dúvida, me chame, tá bom? Eu vou deixar algumas atividades lá para vocês, ok? Um abraço. Bom, pessoal, só para contextualizar o que eu passei lá no slide, tá? Eu falei lá, né, que para paredes cilíndricas nós vamos respeitar também a lei de Fourier, que vai ser a taxa de transferência de calor igual a menos K vezes A vezes dt sobre dx. Certo? Isso daqui é uma taxa de variação da temperatura ao longo de uma espessura de parede, se vocês lembrarem lá, né? Que o X era aqui embaixo, uma parede. A gente tinha uma temperatura 1 aqui, uma temperatura 2 e uma queda de temperatura por entre essa parede, certo? Só que para paredes cilíndricas não faz muito sentido a gente falar de variação de temperatura por essa lateral aqui. Por quê? A gente tem o cano aqui, por exemplo, né? E ela vai acontecer aqui nesse sentido. Então a gente tem que considerar o raio e não mais só o X, né? Vamos dizer assim. Beleza? Então, mais uma observação é que aqui para a área, né? A gente calculava a área dessa parede fazendo uma base vezes a altura H, certo? Para esse cilindro, a gente vai ter que cortar aqui, ó, tá? E abrir esse cilindro, tá certo? E ele vai acabar virando uma chapa também, né? Nesse comprimento L de cilindro aqui. Só que para medir essa circunferência externa, a gente vai precisar usar aquela equaçãozinha de perímetro lá, né? Para cálculo de lado ali da circunferência, né? Que é 2πr vezes o comprimento do nosso tubo, tá certo? Então, substituindo aqui, ó, eu vou ficar com Q ponto igual a menos K vezes 2πr vezes L, que é esse A aqui, vezes um dt sobre dr. Não vai ser mais sobre um dx, tá certo? Bom, para eu tratar isso daqui, eu vou pegar esse r que está multiplicando aqui e vou passar para lá, dividindo. E esse dr que está aqui dividindo, eu vou passar ele para lá, multiplicando. Certo? Então vai ficar assim, ó. Meu Q ponto vezes um dr sobre r é igual a menos K vezes 2πl vezes um dt. Tá? Para eu tratar essas variações aqui, eu tenho que integrar isso, mas não se preocupem, tá? Isso daqui a gente não precisa ver. Eu vou dar a resolução direta, que é o Q ponto vezes um logaritmo natural de R2 sobre R1, tá? Esse R2 é o raio externo do meu cilindro e R1 é o raio interno, tá bom? Mas a gente vai ver mais para frente em resolução de exercícios, certo? É igual a um menos K vezes 2π vezes L vezes um T2 menos T1. É a variação da temperatura. Isolando o meu Q ponto, eu fico com menos K vezes 2πL vezes T2 menos T1. Isso daqui dividido pelo logaritmo natural de R2 sobre R1. Certo? Vocês podem ver aí na apostila que ele vai estar apresentando, pode apresentar, né, essa equação desse modo aqui, ó. 2πL vezes T1 menos T2 dividido por logaritmo natural de R2 sobre R1.
ele nada mais pegou esse sinalzinho de menos aqui e pela lei das multiplicações, né, ele trocou os sinais aqui. Então, o T2 tinha sinal positivo, passou a ter sinal negativo, e o T1 tinha sinal negativo, passou a ter sinal positivo. Tá certo? Então, para a gente calcular a nossa taxa de transferência de calor por paredes cilíndricas, nós vamos usar essa equação que está lá nos slides. Tá certo? E aí, se vocês lembrarem lá da última aula em associação de paredes, né, que a gente falou que poderia fazer uma analogia com resistência elétrica, né, a gente pode calcular a taxa de transferência de calor aqui por um delta, delta, por um delta T sobre um R, tá? Percebam que esse R aqui embaixo é como se fosse isso daqui, né? Ó, 1 sobre R vezes ΔT, concordam? Tá? E esse R aqui nada mais é do que essa parte toda da equação. Só que ela é invertida, vocês percebem? Então, para eu calcular isso daqui, o que vai ser? É igual a um ΔT. Isso daqui tudo invertido, ó. Logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido por K vezes 2πL. Tá certo? Desse modo, a gente consegue calcular a resistência térmica da minha resistência térmica de paredes cilíndricas, certo? Usando analogia aí com sistemas elétricos. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, continuando aí com as explicações e das equações que a gente viu lá naqueles slides, para deixar um pouco mais claro, né? Bom, a gente fala lá, né? Aliás, voltando lá na equação de Fourier, a gente fala que paredes cilíndricas a gente tem que mudar aí, né, o entendimento, que ao invés de ser a taxa de variação da temperatura em função de um x, né, para paredes planas, para cilindros a gente vai ter uma taxa de variação da temperatura em função do raio, tá certo? E isso é a mesma coisa para esferas, né? Porque a gente tem um cilindro aqui que é um cano, né? E para esfera, suponhamos aí uma esfera oca, né? A gente faz um rasgo aqui. Essa esfera aqui ela tem um raio interno que vai até aqui e tem um raio externo que vai até aqui, tá certo? A única coisa que vai mudar, né, da equação do cilindro para a equação da esfera vai ser a nossa área, né? Porque o método de cálculo para a área, para esferas, é diferente. Enquanto que para cilindros eu tinha lá o 2πr vezes L, para a esfera eu tenho um 4πr². Beleza? Bom, então aqui ó, eu vou substituir já nessa equação. O Q ponto aqui é o menos K vezes 4πr² vezes um dt dr. Beleza? Do mesmo modo, pessoal, eu vou fazer o tratamento matemático aqui e eu vou pular os passos, tá? Porque para a gente não é importante, mas para vocês saberem, esse dr que está dividindo eu vou passar para lá e ele vai vir multiplicando, né? Vai para o lado de cima. E esse R2 aqui que está multiplicando vai passar para lá dividindo, certo? Então vai ficar um Q ponto igual a um Q ponto vezes um dr sobre R² igual ao menos K 4π dt. Beleza, pessoal? Bom,
Fazendo tratamento matemático do mesmo modo, a gente tem que aplicar o integral, não se preocupem com isso, tá? Eu já vou dar o resultado direto aqui, que isso daqui acabou ficando um Q ponto, né? Vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, é o raio interno e raio externo, tá? A gente vai fazer isso mais para frente, menos K4π vezes 1T2 menos T1, beleza? Bom, isso daqui que está multiplicando, eu vou passar para o lado de lá dividindo, então vai ficar o Q ponto igual menos K4π dividido por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 vezes T2 menos T1, beleza? Do mesmo modo, ó, eu posso escrever isso daqui tirando esse sinalzinho de menos e invertendo aqui, né, a regrinha de sinais ali em multiplicação. A mesma representação pode ser isso aqui, ó. R2 vezes T1 menos T2. Beleza? Tá certo? Bom, aí lembrem lá, né? A mesma coisa que eu falei. A gente pode fazer, usar aí a analogia com sistemas elétricos, calculando a resistência térmica do nosso sistema, né? E essa resistência é essa parte da equação. Lembram lá, né, do outro vídeo? Eu falei que isso daqui é a mesma coisa que isso. Então quer dizer que essa parte da equação tem que ser invertida. Então é isso que eu vou fazer. Olha lá, ó. É um ΔT dividido. Olha lá, ó, o que está embaixo aqui vai para cima do lado de cá. Então vai ficar 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 dividido por K4π. Beleza? E desse modo a gente também consegue calcular a taxa de transferência de calor, o fluxo de calor, né? Por meio da analogia com sistemas elétricos, calculando aí a resistência térmica, que é 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 dividido por K4π. Beleza?